Com as eleições chegando, eu acho interessante a gente lembrar uma coisa: campanhas políticas raramente são apenas sobre propostas, elas são muito mais sobre emoções. Emoções, por exemplo, como pertencimento, como a esperança, a raiva, proteção, identificação. E algumas figuras políticas conseguem ocupar um lugar muito específico aqui na cabeça dos nossos eleitores. E olha, poucas figuras políticas conseguem fazer isso com uma maestria tão interessante quanto o Lula. E o vídeo hoje é sobre isso. Então hoje eu quero trazer aqui uma análise psicológica. Veja bem, não é uma análise sobre política, nem sobre história, nem sobre sociologia. Não tenho competência para isso. É unicamente a psicologia ali por trás dessa campanha política do Luiz Inácio Lula da Silva. Principalmente a campanha dele antes desse ano, nós estamos em 2026, mas da última eleição. Quero explicar aqui a construção emocional em volta da imagem dele. E mais uma vez, para deixar bem claro, isso aqui não é sobre direita ou esquerda, porque independentemente da sua escolha política, da sua convicção política, é inegável o impacto que o Lula tem ali no nosso país quando a gente pensa no impacto psicológico que ele tem na campanha. Vem comigo que eu vou te explicar. Quando a gente olha a construção da narrativa do Lula, né, nos últimos anos, uma coisa é muito evidente. Ele dificilmente se posiciona apenas como uma figura política, que eu estou falando quando ele vai se promover para campanhas, tá? A imagem que ele constrói costuma ser a imagem de alguém muito mais emocionalmente próximo ao público que ele quer conquistar, como se ele fosse emocionalmente mais acessível. É alguém que fala de um jeito simples, é alguém que te entende, é alguém que quer te ajudar, é alguém que parece entender o sofrimento ali daquele público que ele está dialogando. E com isso, ele cria uma sensação psicológica muito importante, que é a de identificação. Porque pessoas não se conectam apenas com ideias. Elas se conectam com figuras que representam aquela parte emocional que a pessoa precisa naquele momento. Durante muito tempo, Lula, né, ele apareceu como uma figura muito acolhedora. Eu diria até paternal, né? Muita gente via ali no Lula o pai que não teve, por exemplo. E não só no sentido literal, né, mas assim no sentido emocional. Alguém que entende a sua dor, alguém que entende a sua dificuldade, alguém que realmente quer pegar a sua mão e te ajudar. Meio que como se ele dissesse, né, e ele falou já isso algumas vezes: eu tô do lado de vocês, eu sou um de vocês. E isso mexe muito com o emocional do brasileiro, principalmente em um país onde tanta gente cresceu desamparada emocionalmente, financeiramente, socialmente. E isso ficou ainda mais evidente depois, né, do mandato ali do presidente Jair Bolsonaro, porque durante, né, o mandato do Jair Bolsonaro teve a pandemia. Então foi uma época de muita instabilidade, né, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Mais uma vez, eu não estou aqui falando sobre política, tá? Estou falando aqui sobre a parte psicológica por trás das campanhas. E com a pandemia, independentemente do que você acha ali que seja culpa de alguém ou que aconteceu, estamos falando disso, independentemente disso, a pandemia trouxe um cenário de muita instabilidade para o brasileiro. E já falando um pouquinho sobre isso, muitas pessoas que inclusive gostam do Bolsonaro, né, são bolsonaristas, defendem o governo, também relatam, né, que ele tem um governo que eu diria mais agressivo. Talvez agressivo não seja a palavra certa, mas talvez mais assertivo, né, mais incisivo, mais explosivo, mais baseado no confronto. E isso não é um erro de campanha. Na verdade, isso fazia parte da campanha do Bolsonaro. Mas isso vai ser o assunto para a parte 2 desse vídeo, onde eu vou analisar psicologicamente o Bolsonaro também. Mas só para você entender essa diferença. Durante ali os anos, né, da pandemia, onde teve essa instabilidade emocional e afetiva, o Lula também se utilizou disso para trabalhar essa imagem mais paternal que ele tinha ali com o público dele. Agora, o ponto é, depois de um turbilhão de emoções ali, de instabilidade, como foi a pandemia, muitas pessoas começam a desejar um cenário onde haja mais acolhimento, mais carinho, mais amor. E aí o Lula entra com o quê? Com aquilo que a gente chama do governo do amor. Percebe a sacada? E isso, quando eu falo, né, depois de um turbilhão emocional, a pessoa deseja a calmaria, vale, né, tanto para o nosso cenário aqui político, mas vale para uma pessoa também. Depois de uma pessoa, por exemplo, que passa por um relacionamento muito, né, conturbado, vamos colocar assim, ela tende a, no próximo relacionamento dela, buscar um relacionamento mais tranquilo, com águas mais calmas.
E nesse momento, então, quando ele foi buscar, né, a eleição do último mandato dele, ele vem como uma pessoa que diz assim para você, né, nas entrelinhas, sempre: olha, agora você pode descansar. O turbilhão já passou. Agora entra um governo mais calmo, um governo que te protege, um governo que te ama. Agora, vale ressaltar que isso não é consciente no imaginário ali, né, coletivo. Isso é uma proposta inconsciente do governo e a melhor forma da gente implantar uma mensagem, né, na cabeça de alguém, seja na política, seja no marketing, seja na hipnose, inclusive, né, que é a minha área, é quando você faz a pessoa acreditar que a ideia é dela. Se você quiser um exemplo perfeito disso, sugiro que você assista aquele filme A Origem com o Leonardo DiCaprio, que, né, eles precisam fazer uma pessoa achar que a ideia é dela. E aí você vai ver como isso é feito. A melhor forma de eu convencer você é fazer você acreditar que a ideia foi sua, porque isso faz as barreiras conscientes baixarem, né? Você fica menos na defensiva e pensa, eita, essa ideia não pode ser ruim, afinal de contas fui eu mesmo que pensei, diferente de eu falar alguma coisa diferente para você e querer que você concorde comigo. E grandes campanhas políticas fazem exatamente isso. Elas não vão dizer, olha, você precisa, né, no caso ali do Lula, de um governo mais calmo, de um governo do amor. Ela vai dizer o que para você? Você agora precisa de alguém que vá limpar a bagunça do último governo. Muitas campanhas falam sobre isso. Aí você pensa, eita, realmente muita bagunça aconteceu. Precisamos que algo seja feito. Precisamos relaxar agora. E é isso que o Lula fez ali na campanha depois, né, do governo do Bolsonaro e fez isso com maestria. Agora, o mais interessante, e vai chegando, né, as eleições, daqui a pouco vão começar é, os discursos e vão começar os debates, é que muita gente, quando vai defender um candidato, a pessoa pensa que ela está defendendo um candidato unicamente pela lógica, né? Então, são as propostas dele que me agradam, é a postura dele que me agrada, é isso que a gente precisa agora. Mas, na verdade, não. As escolhas humanas, muito, muito, muito dificilmente são feitas pela lógica, elas são feitas pelo emocional. E é por isso que todas as campanhas vão trabalhar ali o emocional e o inconsciente ali daquele eleitor. A gente vai se conectar principalmente com um símbolo, né? E principalmente se esse símbolo for ali uma pessoa que vai te representar o seu país, né? Que é o presidente. A gente vai então buscar ali uma conexão com esse símbolo que irá nos representar, percebe? E é por isso que quando a gente fala de política, muitas pessoas ficam extremamente oriçadas, porque você não está falando só ali do político, você está falando quando você, por exemplo, debate uma ideia, né, ou critica ali algum político, alguma ideologia que ela tem, é como se você estivesse criticando e debatendo sobre alguma coisa que essa pessoa sente que é parte dela, porque ela se identificou tanto com aquilo, que ela acredita que aquilo faz parte dela. Então a gente começa a ver, né, já comecei pelo menos ali no Instagram, em WhatsApp de família, a gente começa a ver discussões muito acaloradas, porque a pessoa ela sente, quando você fala ali, né, de algum político, de alguma ideologia que essa pessoa defende, ela pega as dores como se você estivesse falando dela ou de algum familiar dela. Quem já não viu isso? É como se essa pessoa estivesse defendendo a própria identidade, porque a identidade dela se fundiu àquela ideologia, se fundiu àquela campanha política que utilizou uma psicologia para fazer a pessoa acreditar que é ideia dela essa identificação. Percebe? E é por isso que debates sobre políticos, né, com os seus referentes públicos, eles são tão intensos, vamos colocar aqui essa palavra, né, às vezes até desrespeitosos. Porque, no fundo, eles estão tocando em feridas, né, como rejeição, como medo, como frustração, muitas vezes com sensação de abandono, né, de necessidade de segurança também. E quando uma figura política consegue representar emocionalmente algum desses aspectos, ela deixa de ser apenas, né, uma figura ali política, uma pessoa, e ela vira um símbolo. Exatamente como, né, o Lula fez. Qual é o grande símbolo ali que o Lula trouxe? Que ele é o pai dos pobres e depois, né, que ele representa ali um governo de amor, um governo mais calmo e tranquilo. E entender
esse tipo de mecanismo não é para você concordar, né, ou discordar ali de algum político, porque o mais interessante é que mesmo você sabendo de tudo isso que eu estou falando agora, muito provavelmente você ali assistindo a campanha vai se deixar influenciar emocionalmente por isso também. Mas isso aqui é para você entender como que o ser humano funciona. Então, resumindo, para a gente fechar, né, campanhas políticas sempre vão falar com o nosso inconsciente, trabalhando ali um desejo, um anseio que você tem e colocando essa figura ali política como esse símbolo do que você precisa. O símbolo do Lula foi ali dos pais pobres, do acolhimento. E o mais engraçado é que o Jair Bolsonaro fez isso, mobilizando, né, o público dele com sensações totalmente diferentes. Enquanto o Lula, ele era visto ali como aquele pai que vai te acolher, vai te pegar pela mão, Bolsonaro era visto como uma figura de poder, né, uma figura de autoridade, que tinha a ver com força, que tinha a ver com ruptura muitas vezes. E isso também diz muito sobre o cenário político e principalmente emocional que o brasileiro vivia naquela época. E é justamente isso que eu quero trazer na parte 2 desse vídeo, a psicologia por trás da campanha do Jair Bolsonaro. Que independente do seu lado político, uma coisa é inegável: figuras políticas dificilmente ganham apenas com propostas. E aí, o que você acha disso?